E olha só, a gente vem acompanhando já há alguns meses, junto com a indústria do café, como é que essa volatilidade nos preços, essa incerteza na oferta do Brasil tem impactado esse setor. E hoje nós convidamos aqui o Pavel Cardoso, que é presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Café, a ABIC, perdão, que vai trazer para a gente essa atualização. A gente teve uma variação muito grande desde a última vez que nós estivemos com o Pavel, que foi em dezembro, e por isso que nós convidamos ele aqui hoje. Pavel, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Virgínia. É uma satisfação estar de volta aqui e à disposição para levar todas as informações da indústria para o Notícias Agrícolas. Pavel, de fato, a última vez que nós conversamos aqui nas entrevistas ao vivo do Notícias Agrícolas foi em dezembro e a gente tinha um cenário de muita incerteza em relação ao mercado. Nesses primeiros meses de 2023, a gente teve alguma mudança? Na verdade, a gente está com muita atenção e alertas à expectativa do tamanho da safra, né? Ainda não há disponibilidade do início dos cafés fruto do início da colheita dessa safra 23-24 e, portanto, acompanhamos com bastante atenção. É importante observar aqui, Virginia, que essas volatilidades elas resultam seja em função de expectativas climáticas que permanecem no horizonte, mas, sobretudo, em razão de expectativas provenientes da estimativa da safra. As volatilidades também acontecem em função disso. E a indústria permanece atenta, mas com um convite especial para que haja uma equivalência das metodologias utilizadas aí pelos organismos públicos, a Conab e BGE, e todos os institutos privados, as empresas que fazem também os seus levantamentos. Nesse momento em que há iminente a colheita dessa safra, é natural que todos esses organismos públicos e privados façam as suas revisões, né? A Conab, agora em maio, faz uma segunda divulgação com uma revisão da estimativa feita em janeiro. E, da mesma forma, as empresas que também fizeram essas estimativas no início do ano, agora fazem as suas devidas revisões. E há uma discrepância, um gap muito grande entre uma metodologia e outra. E o entendimento que nós da indústria vemos é que essa equivalência deve existir, sobretudo porque nós, Brasil, temos uma relevância grande para o mercado. O Brasil produz 35%, 40% do café do mundo. E ter informações com a devida acuracidade para todo o mercado, para todo mundo do café, né? Da planta à xícara, Brasil e fora do Brasil, é de nossa responsabilidade ter as metodologias conversando uma com a outra, para que nós consigamos entregar números devidamente coerentes entre o que é previsto e o que efetivamente é colhido pelos nossos produtores. E, Pavel, é claro que essa questão dos números de safra do Brasil sempre trouxe certa polêmica. Enfim, o produtor sempre reclamou muito desses números, mas eu percebo que depois de 2 anos de frustração climática, frustração na produção, a diferença que a gente tem na safra 23, ela de fato ela é muito grande. Se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente tem uma diferença aí até de 10, 12 milhões de sacas entre estimativa seja pública ou seja privada. Enfim, você acha que é justamente isso que está trazendo tanta instabilidade para esse nosso mercado? Essa é a nossa leitura. É evidente que, em se tratando de uma commodity vindo da natureza, alguma instabilidade em função da previsibilidade climática ainda existe. A questão da colheita, a velocidade com que se vai colher essa safra, tudo isso é parte do jogo, né? Mas o que está no nosso horizonte aqui é que a explicação para essa volatilidade é uma discrepância, eu diria, muito grande exatamente desses dois organismos, públicos e privados. E, novamente, a acuracidade nos números, quanto à técnica na colheita desses dados, é que vão levar essa credibilidade das informações de um país que produz 1/3 mais, talvez, do café do mundo, para todo o universo café. O entendimento da indústria é que haja cada vez mais técnica, mais acuracidade nesses levantamentos e equivalência dessas metodologias. Porque elas se conversando, aí sim, nós, como país produtor de café, com toda a relevância que temos, vamos entregar as informações críveis
para todo o mercado, né? É importante a gente mencionar sempre, é sabido por todos do nosso universo café, Virginia, mas exportamos no ano passado quase 40 milhões, 39, 40 milhões, segundo dados de café, e a expectativa para 2023 é exatamente aí entre 36 e 39 milhões, né, de sacas. E o consumo deve seguir aí, nós trabalhamos aí com a expectativa de crescimento acima de 1%, e repetir aí números próximos do que tivemos no ano passado, que foi de 21,7 milhões de sacas. Então, quando você soma um dado com outro, você tem números que minimamente a safra deve atender, né? E quando você tem dois números importantes, exportação, consumo interno, é natural que a gente busque na ponta da expectativa, da estimativa, novamente, metodologias equivalentes para termos, novamente, acuracidade nesses números que são entregues. Pavel, a gente sabe que a indústria ela trabalha com planejamento para fazer as suas compras, para garantir esse abastecimento. Quanto é que foi mais difícil para a indústria operar nesses últimos anos, né? Principalmente nesses últimos dois, por conta das condições climáticas, que é desde então, desde esse período que a gente tem essa volatilidade muito acentuada, né? Sem dúvida. A indústria sempre trabalha com uma perspectiva de compras baseado em todas essas variantes que vão alternar o preço. Afinal, ela precisa manter uma regularidade, não só de estoque em casa, mas com um preço médio, eu diria, confortável para evitar grandes solavancos e repasses para o varejo, o que impactaria o nosso consumidor hoje absolutamente impactado por uma inflação que foi controlada, mas que é absolutamente um foco de atenção para que não se perca novamente qualquer movimento altista nos alimentos. E o café, buscando a indústria, dentro do que ela controla, né, dos dados que ela controla, reter o máximo possível, mas fica aqui o convite novamente para que esses dados sejam equivalentes e a indústria consiga trabalhar com essa reposição com uma previsibilidade minimamente dentro dos quadros, eu diria, seguros para evitar qualquer impacto de repasse para o trade. Pavel, a última vez que nós conversamos, você mencionou aqui no Notícias Agrícolas que ainda tinha uma queda de braço muito forte entre a ponta vendedora e a ponta compradora, né? Todo mundo esperando ali o seu melhor momento e isso acabava travando, de certa forma, o mercado. Teve alguma mudança em relação a isso nesses últimos meses? A gente teve algum arrefecimento disso durante fevereiro, mas novamente em março, agora o mercado voltou a ficar bastante travado. E, mais uma vez, é repetitivo, Virginia, mas novamente em função dessas volatilidades. O produtor buscando encontrar o melhor momento para vender o estoque remanescente que tem em suas mãos e a indústria comprar com o melhor preço possível para evitar que haja impacto nesse preço médio e nesse estoque previsto que ela tem dentro de casa, né? E, Pavel, a chegada da colheita agora, ela tem como fundamento básico do mercado acabar pressionando essas cotações. Pode ser um bom momento para a indústria aproveitar um preço mais acessível, será? Tudo vai depender exatamente dessas notícias próximas, né? Agora, maio, a gente, como eu mencionei, terá essas revisões das estimativas feitas em janeiro. Esses dados são essenciais e a indústria observa com bastante atenção, porque a partir deles a chegada da safra pode ter algum arrefecimento nessa pressão altista recente de preço que tivemos, ou não. A gente segue bastante atento e esperamos que haja aí novamente um convite para a equivalência dessas metodologias para que nós, Brasil, entreguemos, mais uma vez, números técnicos e com a devida acuracidade para todo o mercado. Então, daqui para frente, o que a gente precisa acompanhar é, claro, a colheita, ver qual, já que nós temos tantos números, né, Pavel, ver qual que vai se aproximar mais da realidade, para ver como é que a indústria vai se comportar, é isso? É exatamente isso, Virginia. Tá. A indústria segue bastante atenta e esperemos aí o mês de maio, quando então teremos, eu diria, notícias mais consistentes do tamanho dessa safra que se aproxima.
Perfeito, Pavel, obrigada, viu, pela sua disponibilidade, vir aqui conversar com a gente hoje no Notícias Agrícolas. Eu deixo o convite, então, já aberto para você voltar depois do mês de maio, quando a gente tiver esses novos números. A colheita também já vai estar mais adiantada nas principais regiões, para entender como é que a indústria fez a leitura, então, desses novos dados da safra de café do Brasil, tá certo? Muito bom, Virgínia. Nós que agradecemos a oportunidade e estaremos sempre à disposição. Portanto, estivemos aqui com o Pavel Cardoso, presidente da ABIC, que veio ao Notícias Agrícolas para a gente atualizar a condição da indústria. A indústria sentiu bastante também as questões climáticas, como a gente vem falando aqui há 2 anos, né? Os problemas do café nesse período, eles foram literalmente do campo até a xícara. A indústria sentiu bastante, teve que fazer repasse ao consumidor final. E o Pavel trouxe um recado aqui que outros analistas de mercado também já falaram com a gente aqui no Notícias Agrícolas. A gente precisa entender o número de produção do Brasil. Mais do que nunca, a safra de 2023 tem números esporádicos, a gente tem uma diferença muito grande entre as consultorias públicas e as consultorias privadas. Tem atualização, conforme disse o Pavel aqui, em maio, para ser divulgada, seja da Conab ou das consultorias privadas, para a gente entender o tamanho dessa safra. Mas fato é que existem números que a gente fala de uma diferença até 12 milhões de sacas. Fica difícil para a indústria operar nesse mercado. Quem está lá fora também sente muita incerteza em relação à oferta. Eu falo isso todos os dias aqui com vocês, mas a colheita está começando e, de novo, né, lá no final do ano a gente consegue pelo menos somar o número de exportação e o número de consumo interno, que é o número da BIC, e ter pelo menos uma média mais assertiva do tamanho da nossa produção. Bom, eu sou Virgínia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que o ENA continue já já, a gente está de volta.